Repetindo aqui que essa live é uma utilidade pública para ajudar os profissionais de educação física a melhorarem a carreira, a destravarem, a adquirirem os primeiros alunos de personal, a impulsionar a carreira de quem está começando. Provavelmente, se você já é um personal formado há muito tempo, professor de educação física há muito tempo, muita coisa que eu vou falar aqui você já sabe. Mas, repito, essa live é direcionada a recém-formados e a profissionais que, por exemplo, dão aula em educação física escolar, trabalham com algum esporte e querem iniciar na carreira de personal trainer. Então, é para as pessoas que estão querendo entender, querendo conhecer, se aprofundar no universo do personal trainer. Então, o objetivo principal dessa live de hoje é aliviar a insegurança desse pessoal que por vezes tem propostas para começar a trabalhar, mas tem medo de não estar preparado. Ter medo é comum, é até bom. Se você tem medo, insegurança, é sinal que você é uma pessoa responsável, que você preza pelaquilo que faz. Mas entenda que você não precisa saber tudo, estar 100% preparado para começar. Você só precisa ter um método, um passo a passo, entender a dinâmica de um trabalho, como funciona, e tudo que você não souber, seja sincero, seja claro, fale para o aluno que você vai pesquisar e depois vai informá-lo. Não precisa mentir, não precisa dizer coisas que você talvez não saiba, não esteja certo do que você está falando. Fale o que você sabe, você tem bastante conhecimento, você é formado, você tem bastante conhecimento. E o que você não souber, fala que você vai pesquisar e retorne depois. Não precisa ficar inseguro. Mostre todo o seu conhecimento, que não é pouco. O que você não souber que vai ser uma coisa ou outra, você pesquisa e na outra aula você vem com o assunto. Então, para você entender a dinâmica de um trabalho que se inicia, o primeiro é o contato da pessoa vir, querer saber como é o seu trabalho. Você vai explicar para ela como funciona o trabalho. A partir daí, feita a negociação, fechada, que foi um assunto que eu falei numa live anterior, que é a abordagem, como você explicar, como você atrair o aluno e fazer o fechamento. Agora nós estamos no passo seguinte, que é como começar o trabalho. A partir do momento que você conversou com a pessoa e a pessoa quer iniciar o trabalho, você precisa passar para ela uma anamnese. O que seria essa anamnese? A anamnese é um questionário com diversas perguntas, onde você vai perguntar estilo de vida, hábitos alimentares, lesões pregressas, diversas coisas sobre o histórico do aluno. E ele vai ajudar a montar um quebra-cabeça para você entender o que levou o aluno a chegar no estado físico que ele está hoje. Todo um histórico, todo um contexto que ele carrega, tanto da parte esportiva, recreacional, cultural dele, quanto da parte atual de trabalho, do dia a dia, de atividade que ele faz ou que não faz, do tipo de trabalho que ele faz, da sequência das atividades do dia dele. Tudo isso você vai montar um quebra-cabeça, juntar as peças e entender como que é a dinâmica dele, o que está acontecendo, o que levou ele a chegar nesse estado físico que ele está e como você vai agir para mudar esse quadro e atingir os objetivos que ele tem. Então a anamnese é um instrumento importantíssimo para você iniciar o seu trabalho e ter uma visão clara do que o aluno quer e do que ele fez para ele estar no estado que está. Você tendo uma visão do que ele já fez e do que aonde ele quer chegar, aí é você traçar essa ponte de aonde ele está até onde ele quer chegar. Então, a anamnese é uma parte teórica, digamos assim, porque é no papel ele vai ou um formulário que ele vai preencher e você vai começar a entender melhor tudo que o aluno quer e o que você precisa trabalhar. Feita a anamnese, você vai para a avaliação. A avaliação aí já é uma parte mais prática. A avaliação, nós temos algumas partes da avaliação, ou diferentes avaliações. Nós temos a avaliação antropométrica, onde você vai aferir os perímetros, o percentual de gordura, toda a parte da composição corporal do aluno. Então essa é uma parte da avaliação, uma avaliação antropométrica. Você vai saber a constituição física dos perímetros, como que o aluno está na parte de músculo, de gordura, de água. Outra parte da avaliação é a avaliação física, das capacidades físicas. Então você pode, por exemplo, avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Temos alguns protocolos.
Um dos protocolos mais conhecidos e que eu acho muito eficaz é o protocolo de Cooper, teste de Cooper de 12 minutos. É um teste democrático, você pode fazer praticamente em qualquer lugar e a partir do resultado você sabe se o aluno está condicionado ou não. Isso para você saber a parte cardiorrespiratória. Outro teste que você pode usar é o teste da flexibilidade, que é o banco de Wells, muito utilizado, muito simples de utilizar. E aí vem os outros testes como força abdominal, resistência de membros inferiores. Você pode usar, por exemplo, resistência de força de diversos exercícios com carga fixa para mensurar e depois projetar as cargas iniciais de trabalho. Então essa parte da resistência muscular, você usa os testes. Tem teste de flexão, teste abdominal, existem os testes de salto, existem diversos testes. Eu não vou aqui entrar em quais testes você deve usar, você seleciona o teste que você quer usar. Mais importante é que você teste o aluno quando ele começa. É muito importante você ter parâmetros iniciais. Por que é importante você ter parâmetros iniciais? Porque eles são referência para você se nortear nas progressões futuras, tanto de carga quanto de exercício, para você saber se o que você está passando está dando resultado ou não. Então, a progressão de carga, ela é medida através, ou seja, ela é quantificada ou manipulada, se você está vendo se está dando resultado ou não, porque você testou lá. Se você não testa, como você sabe se está tendo evolução? Por isso que o teste inicial é muito importante. E os retestes são também de suma importância. Então, primeiro você faz a anamnese, você faz as avaliações física, antropométrica, pode bater foto, enfim, colha o máximo de dados que você puder desse aluno. E estude. Estude, veja o que ele precisa, como ele está, o que ele pode melhorar. Tudo isso é um momento de reflexão, de estudo, onde vai todo o seu conhecimento ser aplicado para uma progressão ao longo dos meses e fazer o aluno chegar no objetivo que ele tem. Por isso que você precisa avaliar inicialmente, ter parâmetros de reavaliação e ver se o que você planejou está surtindo o efeito positivo ou não. Tá? Então, a grande sacada é você colher os dados da anamnese e da avaliação, planejar, sentar com calma, elaborar o treino com as variáveis que vão agir nos objetivos, diretamente nos objetivos que o aluno tem, e depois reavaliar. A hora que você reavaliou, faça uma análise fria. Olhe bem, analise, tá? Mostre para o aluno os resultados que ele teve. E não tem problema nenhum se num primeiro momento os resultados foram medianos ou foram pouco, porque as primeiras adaptações, elas são neurais. Aumento da força, aumento da ativação muscular. Então, por vezes, o aluno melhorou diversos aspectos, mas a composição corporal não aparece logo de cara. Ela vai aparecer lá na frente. Mas se teve essa melhora do gesto motor, da amplitude, da reação, da velocidade de reação, do comportamento motor de uma forma geral, se o aluno respondeu melhor ao estímulo, você está vendo a evolução, é importante que você mostre para o aluno toda essa evolução. Jogue claro com ele, explique para o aluno. Essa via de mão dupla, você explicar e ele expor o que ele está pensando, é muito importante para a relação professor e aluno. Então, todos os resultados que você obtiver numa avaliação, é importante que você explique o porquê aquele resultado aconteceu daquela forma. E o resultado que você está esperando na continuidade do trabalho. Então, por exemplo, a faculdade, ela nunca te ensina isso. Ela te ensina os protocolos. Mas como você agir e ter essa relação usando as ferramentas que você aprendeu na faculdade, é que é o pulo do gato. É você saber que você está usando um protocolo e o resultado não está sendo o que você esperava. E aí você troca. Você está usando uma técnica de pirâmide progressiva, mas não está dando resultado, o aluno não está respondendo. Você troca por uma bisset, por um cluster, por um drop set, enfim, você usa outra técnica para ver o resultado. De repente,
aquele aluno não se adaptou a determinada técnica, a determinada estratégia que você bolou. Mas isso é você friamente, olhando os resultados da avaliação, da reavaliação e do que você elaborou. Aí é pé no chão, é humildade. Entender que, por vezes, você pode errar. Quem nunca errou? Quem nunca planejou um treino e o treino não surtiu efeito? Não surtiu o resultado esperado? Isso é normal. O que não é normal é você ficar continuando sem reavaliar, sem mudar, achando que sozinho o treino vai dar certo. Às vezes não dá, às vezes você tem que remodelar e mostrar para o aluno, ó, esse caminho com você não funcionou. Com fulano de tal funcionou, com você não funcionou. Vamos usar outra estratégia. E é super normal, tá certo? Confie no que você faz e critério de avaliação, de reavaliação, de comprometimento, de clareza com os resultados. Mostre para o aluno que aquele resultado, por que ele aconteceu? A parte é do treino e parte é da alimentação, do sono, do estresse, da hidratação. Então, são vários fatores que vão convergir. Você precisa ter o discernimento de pontuar o que é o culpa do treino e que é culpa, ou seja, qual o papel do treino, qual o papel que o aluno tem que desempenhar fora do treino. Tá certo? Tudo isso tem que ficar claro. Você não pode jogar toda a responsabilidade dos resultados no aluno. Tem a responsabilidade no treino também, mas o aluno precisa fazer a parte dele, claro. Certo? Então, por vezes, ele precisa de um acompanhamento nutricional. O aluno às vezes não sabe, por mais que ele tenha boa vontade, por mais, ele precisa de um acompanhamento nutricional de um profissional, nutricionista, tá certo? Ou até um médico, às vezes, de repente a parte hormonal não tá legal, uma senhora, menopausa, enfim, um senhor já aí com mais de 50 anos, a testosterona está muito baixa, enfim, vários aspectos, estresse elevado, o exame de sangue está mostrando certa inflamação. Então, por vezes, você não precisa carregar todo o fardo sozinho. Só que você tem que ter o discernimento de saber o que é culpa do treino e quais outras variáveis podem estar influenciando nos resultados que foram apresentados na avaliação. E isso é muito importante você ter essa humildade de entender e conversar com o aluno. Então, resumindo de novo, mais uma vez, a anamnese, a entrevista, a avaliação física, tá? Identificou as deficiências, pontos fortes, pontos fracos, o que precisa. Montagem do programa. Momento calmo, tá? Elabora bem, pesquisa, estuda, converse com outros profissionais. Feedback nos treinos, tá? Motivação, estimule e reavaliação. Reavaliou, volta no planejamento, vê se está de acordo com o que você planejou. Se não está, replaneja. Se está, segue o plano. Se está dando resultado, segue o plano. É isso. Não precisa inventar a roda. O básico bem feito funciona muito, mas muito bem. Por isso, não precisa ter medo de começar. Faça o simples. Comece com o simples, com arroz e feijão. É isso. O começo do personal é assim. Mas uma somatória de trabalhos bem feitos, básicos bem feitos, te trarão bagagem para você ampliar o seu repertório, ou usar estratégias mais avançadas e ter resultados mais arrojados. Tá? Então, o meu recado aqui hoje era esse. Não precisa criar treinos mirabolantes, treinos simples, visando o resultado, o objetivo, buscando o resultado em cima do objetivo que o aluno tem, é o caminho do começo. Quem quer começar, começa devagar, começa no básico, com estratégia simples, direto, focado no objetivo que o aluno tem, sem muita perfumaria, sem querer inventar muita coisa, mas com critério de avaliação e reavaliação. Clareza, sobriedade na leitura dos resultados e intervenções pontuais quando necessário. Clareza no que fala para o aluno, sinceridade e humildade para estar sempre estudando, sempre pesquisando, conversando com outros profissionais. Você não precisa saber tudo. Você está começando, comece sendo humilde. Esse é o meu recado para quem está começando. Todo profissional está aberto a ajudar. Então, se você tem dificuldade, procure um profissional que está há mais tempo aí no mercado, que tem um pouco mais de bagagem. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Escreva as dúvidas que você tem. Pode me mandar aqui no Instagram, inbox. Será um prazer responder a todas as dúvidas que vocês tiverem. Se você tiver um treino que você está em dúvida de como montar para o aluno, me chama inbox.
eu te ajudo a montar o treino. No começo da jornada, existem muitas dúvidas, muitas incertezas. E eu, como profissional, adoro ajudar os professores iniciantes, tá certo? Se você não tem para quem perguntar, pode perguntar para mim, será um prazer te responder. Hoje, a nossa live é sobre esse tema, esse medo de iniciar. Espero que você tenha entendido que você não precisa ser um PhD para começar a trabalhar. Você tem que ter humildade, ser sincero, pesquisar. Lógico, você não pode ficar também achando que vai ficar na superficialidade ali do conhecimento e vai fazer um trabalho, porque você pode até fazer um trabalho razoável, mas se você não fizer um trabalho consistente, o seu aluno não vai renovar com você. Então, comece o trabalho, mas busque aperfeiçoamento, estudar, um estudo contínuo, aí, educação continuada, sempre aprimorando, para você ter um aluno por muito tempo, ter renovação, ter indicação. É assim que se iniciam os trabalhos num personal de sucesso, certo? Se você quiser mais conteúdos como esse, é só me seguir. Daqui a 2 semanas faremos outra live no Instagram. Espero que até lá eu já tenha os 1000 seguidores para poder fazer a live no Instagram do meu primeiro aluno, senão vai ser aqui no Instagram do Paulo Ricardo mesmo, no Instagram pessoal, e depois eu repasso para lá sem problema nenhum. E qualquer dúvida vocês podem colocar aqui que eu respondo todas as perguntas que chegam até mim, tá certo? Muito obrigado a todos pela presença. Quem não me segue, já segue e compartilha com todos os profissionais que você conhece aí que estão começando e precisando de um empurrãozinho aí, perder o medo e começar a atender. Muito obrigado!